Jorge Pereira, também, qual é o tema que escolhe para o início deste debate? Bom, eu ia escolher, boa noite a todos primeiro, eu ia escolher dois temas muito rápidos. O primeiro tem a ver precisamente com as eleições autárquicas e com as tomadas de posse que ocorreram agora entre o final da semana passada e hoje que foi a última. Início desta semana. Para dizer que nós estamos perante uma nova geografia política nas autarquias, podemos chamar assim, e isso pode querer significar mudanças de opções políticas, mudanças de decisões do passado que tiveram um determinado perfil, um bocadinho assente naquilo que era a lógica do PSD e um bocadinho numa correlação muito estreita com o governo regional. Como nós sabemos, autarquias do PSD tinham uma correlação muito estreita com o governo regional e, de alguma maneira, até eram, de certa forma, capturadas pelo próprio governo regional. Eu espero que estas novas autarquias mudem esse figurino, tenham políticas próprias e, sobretudo, tenham políticas a favor dos cidadãos desses municípios. É para isso que servem as autarquias, para estarem próximos dos municípios e poderem ajudá-los naquilo que é fundamental do seu cotidiano. E, portanto, esta primeira nota é de felicitação a todos aqueles que tomaram posse e esperar que eles, de facto, cumpram o seu papel de defesa dos cidadãos. Uma segunda nota negativa, ou melhor, de preocupação, não necessariamente negativa, mas de preocupação, que tem a ver com algo que nunca mais foi abordado nem no Parlamento, nem no quadro da política regional, mas que tem a ver com os cerca de 1.000 milhões de euros que estão por financiar para pagar a dívida comercial. É um problema que o Governo Regional tem para resolver há muito tempo. Houve um aval do Estado de 1.100 milhões de euros para resolver parte dessa dívida comercial, mas continua por resolver cerca de 900 e tal milhões de euros, perto de 1.000 milhões de euros, do qual muitas empresas estão à espera desses pagamentos. Portanto, isto é um problema grave para a economia regional, não tem tido solução e tem andado esquecido nos gabinetes do Governo Regional e é preciso que isto se venha a resolver rapidamente, seja apenas pelo Governo Regional, seja em solidariedade com o Governo da República. E, portanto, este alerta que eu deixo para que também, de alguma maneira, o Governo Regional possa clarificar esta situação. Só três notas relativamente àquilo que o Jaime Filipe referiu. A primeira, relativamente a esta questão dos insultos. Naturalmente, o Partido Socialista não se revê nesta prática de insultos, nunca se reviu e não se revê agora, com certeza, nesta matéria. Eu, apesar de tudo, não gostaria... Só isso, que acho que o Presidente não devia se rever nisso. Sim, até gostaria de dizer que não... Julgo que não deveríamos dar muita importância àquele caso, foi um caso pontual, naturalmente pontual, eventualmente até feito por uma pessoa isoladamente e, portanto... É bom saber perder, mas também é bom saber ganhar. Sem dúvida, portanto, penso que deve ter sido isso que aconteceu e não nada orquestrado. Se estivéssemos perante, obviamente, um insulto orquestrado ou do Bruno Pereira ou outro qualquer vereador, teríamos perante um caso de maior gravidade. Penso que foi, enfim, um excesso infeliz de um popular que acabou por dar uma situação desagradável. Portanto, julgo que, mas que fique claro, nós não nos revemos naquele tipo de comportamentos, nunca nos revemos nisso. Outra questão importante tem a ver com aquela questão relativamente às câmaras e eu queria deixar claro que, naturalmente, a minha felicitação é extensível a todas as câmaras e esperar que todas as câmaras cumpram o seu papel de defesa dos municípios, e isso parece-me absolutamente fundamental. Sobre o Governo Regional, é extremamente importante que o Governo Regional da Madeira, perante esta nova geografia, como disse há bocadinho, autárquica da região autónoma da Madeira, saiba conviver com esta nova situação. É uma situação muito diferente, uma situação completamente diferente daquela que o Governo Regional tem estado habituado e que tem tratado e, portanto, exigirá do Governo Regional, dos seus responsáveis, uma outra forma de estar, uma outra forma de pensar e outra forma de intervir nessas mesmas câmaras. E o que nós esperamos é que se substitua aquilo que tem sido a imposição do Governo Regional às câmaras por um diálogo e por uma negociação que é extremamente mais bastante mais útil e bastante mais fundamental. Já olhou para estes números, já chegou a alguma conclusão relativamente a este diferencial? Por um lado, enfim, há uma questão nova, que é a Lei de Finanças Regionais nova, que entra em vigor a partir de janeiro do próximo ano. Portanto, por aí já haveria algum corte logo à partida, não é? Não, quer dizer... A questão é saber se é só isso. Não, o que está aqui em causa, falando da questão das transferências, o que está aqui em causa é precisamente a transposição da Lei de Finanças Regionais para o Orçamento de Estado. No fundo, o que está a passar é o reflexo daquilo que foi a Lei de Finanças Regionais que foi aprovada pelo PSD e o CDS e o efeito que ela está a ter, obviamente, e que é transponível para o Orçamento de Estado. O que nós estamos aqui a assistir é algo muito complicado para a região autónoma da Madeira. O deputado Lopes da Fonseca já referiu e eu sublinho, a região autónoma da Madeira está perante um plano de ajustamento económico e financeiro e esse plano de ajustamento económico e financeiro tem um conjunto de medidas muito duras para os madeirenses, mas nós ao mesmo tempo estamos sujeitos à austeridade que vem da República. As medidas, a maior parte das medidas de austeridade que são implementadas no plano da República vão ter tradução também na região autónoma da Madeira.
e lembrar aquelas que se fala mais, desde a questão das pensões, a questão dos cortes funcionários, corte nos salários dos funcionários públicos, até no corte das prestações sociais, tudo isso afetará a região autónoma da Madeira, além do plano de orçamento económico e financeiro que está sujeito. Por isso mesmo é que o próprio Governo Regional já disse que isto é um orçamento inaceitável. Neste contexto... E que, inclusive, os deputados do PSD de Madeira poderão ter uma postura de não votar a favor do orçamento. Já se vai essa questão dessas questões mais políticas, mas pronto, dizia eu que este orçamento vem afetar claramente a vida das pessoas e, além disso, tem este impacto nas transferências financeiras. Ora, o que nós entendemos é que, num contexto em que a Madeira está a viver com este aperto financeiro e com este plano de orçamento económico e financeiro, era expectável que o enquadramento financeiro entre a região e a República fosse ponderado de forma diferente. Nós precisávamos analisar isto de uma forma completamente diferente, de maneira a perceber como é que nós cumprimos um conjunto de situações que estão a ser impostas no plano de orçamento económico e financeiro, nomeadamente a questão do déficit, principalmente, e a redução da dívida, que infelizmente não estamos a ser capazes de o fazer por razões óbvias, sem, obviamente, colocar em causa a vida dos cidadãos, ou pelo menos colocar muito em causa a vida dos cidadãos. Ora, isso não está a ser conseguido. E estes cortes que estão previstos na lei de finanças regionais são bastante graves, do meu ponto de vista. Independentemente de estarmos a falar de 30 ou de 40, e o que me dá a entender é que este diferencial tem basicamente a ver com as questões de cálculo do IVA, que eventualmente até podem ser, no final do processo, até podem ser não 40, mas menos do que isso em termos de cortes, ou seja, o cálculo que está a ser feito, que aliás... Poderão ver um ganho por essa via? Não necessariamente um ganho, mas não está... um equilíbrio, digamos assim. Isto não está a ser... É uma previsão. Exatamente, isto não está aqui, o que está aqui não é efetivamente, pode não ser executado a 100% aquilo que está aqui. Mas pronto, isso é uma questão que não sabemos, é uma questão que, apesar de tudo, fica em cima da mesa como um potencial prejuízo para a região, o que é, francamente, difícil de entender. Por outro lado, há aqui questões que nós não entendemos bem, quer dizer, é preciso não esquecer que esta Lei de Finanças Regionais veio a clarificar de uma forma clara que a Madeira deixou de ter acesso ao Fundo de Coesão. E nós nem fizemos contas sobre essa matéria, porque nós tínhamos acesso ao Fundo de Coesão, deixamos de ter acesso ao Fundo de Coesão. Portanto, quando se diz 40 milhões de euros, já não se está a contar com essa questão do Fundo de Coesão, porque se ainda estivéssemos a contar com os 50 milhões que normalmente tínhamos do Fundo de Coesão, então era menos 50 milhões. Mas há mais. Se nós tivéssemos em conta a questão do Banco Europeu de Investimentos, que volto a dizer, a linha de financiamento do Banco Europeu de Investimentos no quadro de lei de meios, era uma linha de transferência para a região autónoma da Madeira. O princípio e a filosofia não era e nunca foi um empréstimo. E neste momento, no quadro de Lei de Finanças Regionais, ficou como empréstimo. Ou seja, a Madeira, que tinha uma transferência, passou a ter um empréstimo de 62,5 milhões de euros por ano. E, portanto, também podemos considerar que isto é mais uma perda para a região autónoma da Madeira. Ou seja, não estamos a falar, de facto, de perdas face àquilo que era a situação do passado, significativas, o que leva-me a concluir que isto é, de facto, o pior enquadramento de sempre que a região autónoma alguma vez teve do ponto de vista financeiro. E isto é uma preocupação muito grande, sobretudo quando temos de gerir finanças públicas regionais no estado em questão, no estado de falência completa e com as dificuldades que o Governo Regional obviamente terá para fazer face às necessidades da administração pública regional e do cotidiano dos madeirenses. Eu só queria dizer que obviamente as ameaças que caem sobre este Orçamento de Estado são muitas. Este Orçamento de Estado é de facto muito mau, é um orçamento muito desequilibrado e muito pouco focado naquilo que era importante para o país agora, que é o crescimento económico. Não há nenhuma medida que, de alguma forma, possa devolver a esperança relativamente à questão do crescimento económico, que é, do meu ponto de vista, um dos aspectos fundamentais. Aliás, se repararem, uma das fraquezas do próprio Orçamento de Estado, e que é, aliás, uma marca deste Governo de coligação, é que, apesar de todas as medidas que têm vindo a ser implementadas e toda a austeridade que tem vindo a ser implementada, a dívida pública continua altíssima. Neste momento, no caso deste Orçamento de Estado, continua previsível em 126% do PIB, portanto, muito alta, de facto, relativamente àquilo que era expectável. As dificuldades de cumprimento do déficit são grandes. Reparem que o déficit aponta-se em 2013, o ano que estamos, para 5,9%, quando já tinha sido alterado pela Troika de 5 para 5,5%, e, portanto, não vai ser cumprido outra vez, apesar de toda a austeridade que está a ser implementada. E, portanto, há aqui um conjunto, apesar disto tudo e destas medidas todas, há um conjunto de ameaças que paira sobre o Governo. A primeira é o chumbo do Tribunal Constitucional. A pergunta é se o Tribunal Constitucional chumbar algumas das medidas, e sobretudo as medidas principais para criar o ajustamento, que é as questões do corte de salários e das pensões, que é 80% praticamente do ajustamento, e o Governo diz que não tem plano B, portanto... E o Governo diz que não tem um plano B, mas tem, apesar de tudo, 900 milhões ali de lado. Portanto, há ali qualquer coisa que não bate certo, mas enfim, tudo bem. De qualquer forma, se houver esse chumbo do Tribunal Constitucional,
só ver esse chumbo do Tribunal Constitucional é complicado, mas há outras coisas. A coesão da coligação PSD-CDS, também não sabemos se não haverá problemas a meio deste processo relativamente à coesão PSD-CDS. E ainda há um outro problema que é muito caro, com certeza, ao Sr. Deputado Edgar, que tem a ver com aquilo que possa vir a ser a tensão social e sindical. Porque vamos não sabemos bem o que é que poderá acontecer. Porque Lopes da a tensão Fonseca. for de facto muito grande. Vamos dar a palavra agora ao Só para terminar. Com estes aspectos todos que acabei de referir, se a tensão for de facto muito grande, podemos ter um problema muito grave do ponto de vista do governo, e a instabilidade do governo pode levar a que haja até eleições antecipadas, acho eu. E finalmente, uma outra nota só, Gil, que acho que é muito importante. Neste processo todo, há aqui uma outra nota que pode ainda levar a que isto fique muito mais complicado, que é o efeito recessivo na economia que estas medidas vão ter. E isto é dramático. E, portanto, não sabemos como... Rapidamente, temos pouco tempo, até porque gostava de falar da questão do Tribunal Constitucional. O Gil Rosa, não sei se esqueceu, mas também não me perguntou o que é que os nossos deputados iam votar. Não é que eu saiba, mas como perguntou a todos, vou votar. Mas eu perguntei se os deputados da Madeira... Mas eu direi, não tenho... Sim, mas eu perguntei-lhe, se bem se recorda, se os deputados da Madeira, da Assembleia da República, deveriam votar mas deixe-me só fazer uns obviamente que incluía Jacinto Serrão. Claro, mas deixe-me só fazer alguns comentários que me parecem importantes sobre isto, e neste caso do Orçamento de Estado. Pronto, parece que é consensual entre todos que este orçamento é um mau orçamento e, portanto, não vale a pena continuarmos nesta questão. Há aqui, apesar de tudo, é um artifício em cada um dos senhores deputados e que representam os diferentes partidos políticos, no sentido de encontrar uma solução para aquilo que é a intenção de voto que tem neste Orçamento de Estado. O PSD, obviamente, encontrar um artifício para justificar que vota a favor. Parece-me que é essa a tentação, a tendência, vota a favor deste Orçamento de Estado. O CDS já demonstrou que... Você está hoje. Não, eu estou a tentar perceber, não estou a tentar perceber. O CDS a tentar, obviamente, dizer que vota contra na sequência daquilo que tem feito. Está agora, uma situação mais confortável, há aqui uma questão de fundo que eu queria dizer sobre estes dois partidos. O problema agora não é votar a favor neste... Não é neste ou no anterior Orçamento de Estado, o problema é o pecado original. E o pecado original é estes dois partidos terem aconselhado o voto nesta coligação PSD-CDS com o programa de governo que tinham em frente. Todos nós sabíamos isso, os portugueses sabíamos. Também o PS, e esse é o pecado original. Você também andou com o Sócrates braçado, não chateou, não se chateava na altura. Neste momento estamos a falar... Não, chateávamos na altura e chateávamos bastante. Neste momento, o Sócrates, como sabe, não veio muitas vezes à Madeira. Portanto, não pode ter recebido muito mais. Penso que já deu para perceber a ideia. Temos que avançar. Sobre a posição do Partido Socialista, nós vamos apresentar propostas alternativas a este Orçamento de Estado. Vamos fazê-lo, nomeadamente naquilo que tem a ver com as transferências do Estado, PS Madeira, sendo certo, naturalmente, que a lei de licenças regionais que está vertida neste Orçamento, nós discordamos, nós estamos contra essa lei de licenças regionais. Nós concordamos que é importante. Agora, o que nós não parece razoável, e penso que estamos de acordo, é que nós temos também, neste Orçamento de Estado, outras coisas que são bastante más para a Madeira e que, se a gente fizer contas, são provavelmente até piores do que aquilo que é o impacto do Centro de Negócios da Madeira, e portanto nós temos que avaliar esta questão. Deu para perceber a sua opinião? No global, isto é de facto um péssimo orçamento. Este é um bom sinal, e dado pelo Tribunal Constitucional, mas obviamente não é suficiente. E porventura não é sequer o Tribunal Constitucional que tem que resolver esta questão do regimento da Assembleia. Ou seja, o que está aqui em causa é nós ficamos satisfeitos. Exato, ou seja, nós ficamos satisfeitos. Aliás, o Lopes da Fonseca já referia a questão do Pacto para a Democracia. Eu queria fazer um parênteses para dizer que esse esforço que os partidos da oposição fizeram relativamente a esta matéria do Pacto para a Democracia teve resultados. O PSD... Não, na matéria que puseram aqui. Não nesta matéria, mas teve resultados do ponto de vista da presença dos membros do Governo, até das respostas a alguns deputados que foram sendo dadas com mais assiduidade. Há coisas que ainda não estão a funcionar bem do nosso ponto de vista, ou não estão a funcionar nada bem, como seja a questão das comissões de inquérito, julgo que era preciso redefinir o regimento das comissões de inquérito que nós temos. Nós temos um regimento de 1975 e troca o passo, e portanto aquilo tinha que ser totalmente alterado. Portanto, nós já fizemos uma proposta, mas não foi discutida. Enfim, há um conjunto de coisas que têm que ser feitas. Mas eu acho que o que deve estar aqui em causa é que num Parlamento democrático, o que nós devemos fazer é tudo o que devemos fazer é criar condições para aprofundar o debate e nunca restringi-lo. Isto deve ser o mote principal. Numa democracia é isso que se quer, é debater o mais possível para podermos ter aqui as soluções melhores para os cidadãos. E, portanto, eu acho que a democracia faz-se com democratas. É preciso que as pessoas que estão hoje no Parlamento sintam que é preciso fazer isso e estão disponíveis para fazer isso. Sem termos necessariamente... do princípio que todos os que estão no Parlamento são democratas, não é? Exatamente, mas sem termos necessariamente de estar a recorrer às instituições soberanas como o Tribunal Constitucional, no sentido de acudir a uma matéria que parece que não é constitucional e que não cumpre os princípios básicos da democracia. Eu acho que nós devíamos todos
oposição e PSD em Houve particular, ilegalidade, não foi e PSD em particular, que tem, obviamente, mais responsabilidades, por razões que todos nós sabemos, fazer uma alteração profunda naquilo que é o nosso regimento. Aliás, eu dou o exemplo daquilo que se passou na Assembleia da República. Nós temos hoje um regimento na Assembleia da República que é absolutamente exemplar. Nós temos um Primeiro-Ministro que vai à Assembleia da República de 15 em 15 dias e que discute com os partidos da oposição e com, obviamente, o partido do governo, todos os assuntos de 15 em 15 dias. E na Assembleia da República há trabalhos parlamentares, pelo menos ao nível do debate. As comissões e etc. De manhã tudo aquilo. e tarde, muitas Exatamente. vezes, E, portanto, nós não devemos ter receio nessa matéria. Julgo que o PSD está provavelmente a passar por um período que lhe vai fazer refletir sobre isso e julgo que vai ter que dar passos diferentes daqueles que tem dado até agora, e isso só vai beneficiar a democracia e, sobretudo, só vai beneficiar a Madeira. Porque quanto mais nós debatermos e fiscalizarmos o governo, melhor ficaremos. Agradeço também